Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. É uma honra ter todos vocês aqui na 54ª live, né? Nessa pandemia a gente se reinventou e sempre falando com pessoas importantes, pessoas que criam história, né? Grandes empresários que seguram aí com os dentes os seus negócios, mas estão aí firmes, fortes e vitoriosos, né? Hoje nós estamos contando aqui com 4 monstros do turismo, que é uma honra para mim poder aqui intermediar. Gostaria que todos pudessem fazer as perguntas pelo chat. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Battistini, sou jornalista e publicitário. Trabalho numa revista também chamada The President, que fala somente com presidentes e CEOs. E tem um grupo chamado VIP Battistini, onde eu faço bastante network e eventos. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui com o senhor Eduardo Fleury, o Country Manager do Kayak Brasil, é um buscador, uma meta buscador, né, Edu? Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você vai falar daqui a pouquinho. O Heber Garrido, que virou meu sócio, né? Está ajudando sempre a convidar esse pessoal aqui. E agora já numa nova função aí de diretor de marketing e vendas do Hot Beach Resorts no Parque do Olímpia. Obrigado, Heber, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. E tem uma pessoa aqui que eu admiro muito, ele não sabe disso, mas fiquei aqui pagando o maior sapo, que é o Antônio Dias, que é o senhor do Royal Palm Plaza, porque é um hotel que eu tenho boas recordações. Obrigado, Antônio, pela sua participação. Obrigado, boa noite a todos. E o Daniel Chequer, CEO da Rede Tuá, né, o novo... como que é? O grande empresário ali entre Brasília e Goiânia, né? É isso, Daniel? São Paulo. São Paulo isso. Também, né? Então, vamos começar. Boa noite, Ricardo, e obrigado pelo convite. Muito obrigado. Então, vamos começar aí, cada um se apresentando um pouquinho, aí a gente vai falar, então, claro, não tem como a gente só falar de pandemia, mas a gente não aguenta mais esse assunto, né? Vamos falar do turismo 2021, vamos olhar para frente, para o futuro, né, que é o que nos espera, só coisas boas, né? Então, vamos lá. Edu, você pode se apresentar um pouquinho, por favor? Claro. Sou Eduardo Fleury, sou Country Manager do Kayak no Brasil. A pedido do Ricardo aqui, eu separei algumas informações que a gente tem, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui tem uma ferramenta que a gente disponibilizou no site, até para poder compartilhar como é que está essa recuperação de buscas de turismo, pessoas planejando a viagem, né? Vocês já estão vendo a minha tela? Não, ainda não. Na tela laranja? Agora sim. Agora Ótimo. Perfeito. Ótimo. É bem breve essa apresentação, é só para servir de pano de fundo para a gente conversar. Eu vou falar aqui dessa ferramenta que a gente tem, que chama Tendências de Viagem. O endereço está aqui, vocês podem entrar lá e ela tá live. Só fiz o print da tela para a gente ter tranquilidade para apresentar. E a gente usa sempre as buscas de voos como referência de um indício de como está o comportamento do usuário no site, né? Então, a gente vê realmente, assim, o que esse gráfico mostra. Isso aqui é o volume de buscas que acontecem no Kayak Brasil em percentual em relação ao ano anterior, né? Então, a gente estava começando o ano super bem, né? Começou fevereiro lá, 25% do volume acima do volume anterior. De repente, começa a pandemia, cai, final de fevereiro, tem o aviso de que o brasileiro vai ser proibido de ser entrado nos Estados Unidos, e entre outras fronteiras que começam a se fechar, o volume de busca dispara, né? E, consequentemente, depois, com o fechamento de fronteiras e restrições, a gente cai para um patamar aí de 75% menos volume de buscas, né? E aí, ao final de julho, vocês começam a ver que começa a recuperar. Isso aqui são voos agregados, tanto domésticos quanto os internacionais. Quando a gente quebra, aqui, ó, você vê que já está em 45% o volume menor em relação ao ano passado, né? Esse dado aqui é o de 23 de setembro, sempre atualizado até o dia anterior. Se eu pegar esse dado agora e quebrar entre destinos domésticos e internacionais, reforça o que já foi falado, inclusive, no outro webinar recente, quando o Pedro apresentou os dados de hotéis também, mas também a gente percebe uma retomada mais rápida dos destinos domésticos e o destino internacional ainda demorando um pouco para retornar, mesmo no volume de buscas, né?
Então, o volume de buscas por destinos domésticos está cerca de 30% menor do que estava no ano passado nessa data, e o internacional está na casa de 65% menor. Tá? Essa mesma ferramenta, eu vou explicar aqui, vocês podem, não dá para clicar, que vocês estão vendo na tela, mas é kayak.com.br/tendências-viagens. Aí depois vocês podem brincar com a ferramenta, tem bastante coisa lá. Se você descer a página até o final, a gente montou aqui esse mapa que mostra as top 50 cidades que mais variavam busca na semana anterior. Então, como é que você lê isso aqui, tá? E eu vou ser breve aqui, mas depois, se alguém tiver alguma dúvida, passa para o Ricardo no chat que eu ajudo vocês. A ideia aqui é você ver buscas no Kayak com destino Teresina, independente da origem, tá, gente? Se você olhar na semana de 9 de agosto, estava com 50% menor o volume de busca que na mesma semana do ano passado, né? E aí você vai vendo que teve uma recuperação e na semana agora de 20 de setembro já está com 10% mais, tá? Então, é uma ferramenta que você consegue olhar destino a destino. Se eu ordenar os que mais cresceram na última semana, você consegue olhar, por exemplo, que Goiânia, aqui quem está falando, as buscas do Kayak por Goiânia crescem semana a semana, 7 semanas seguidas. A mesma coisa para Florianópolis e Foz do Iguaçu. Então, isso são vários indícios que mostram que o brasileiro está voltando a ter confiança em, pelo menos, planejar a sua viagem, e até como a gente estava conversando aqui, o Kayak é um metabuscador, ele não vende, né? Então, isso aqui não são vendas de passagens ou vendas de hospedagem, são buscas na plataforma. A gente considera uma plataforma de ajuda o planejamento do lado do usuário, e do lado do trade a gente consegue medir a intenção desse viajante em viajar para tais destinos, em tais épocas do ano, né? Seguindo aqui, isso aí são dados reais, comportamento dos usuários no site, tá? Seguindo aqui, a gente fez uma pesquisa em junho, e aí foi pesquisa mesmo, com cerca de 2.500 pessoas, usuários do Kayak ou não, para perguntar qual eram os planos de viagem para os próximos 6 meses, né? E 47% dos entrevistados, foi uma pesquisa com 2.480 entrevistados, afirmaram que sim, pretendiam planejar, pretendiam viajar nos próximos 6 meses, né? Os dados completos são 13% não estavam pensando em viajar, 40% pensando em viajar depois de 6 meses, entre 6 e 12 meses, a contar de junho, e 47% desses estavam pensando em viajar em até 6 meses, ou seja, de julho até dezembro, tá? Quando a gente quebra pelo tipo de viagem, a gente vê que realmente viagem de negócios em junho ainda não é uma realidade, tanto pela questão ainda de restrições nas cidades, quanto a substituição que tem feito para muitas coisas ainda. Lives como essa estão ajudando, né, a pessoa a manter a sua atividade sem ser presencial. Os eventos ainda não retornaram, né, os eventos corporativos nos hotéis estão retomando aos poucos, né? Mas você vê que realmente o tipo de viagem é muito mais uma viagem pessoal, de lazer, boa parte individual, do que realmente uma viagem do mercado como um todo, viagem corporativa também. A gente sabe que, historicamente, as viagens corporativas representam uma boa parcela, né, dessas viagens. Em algumas companhias aéreas, cerca de 40%, 50%, em algumas redes hoteleiras, a mesma percentual, e aqui a gente vê que está bem abaixo disso. Quando a gente pergunta pelo tipo de hospedagem, e só um aviso, essa mesma pesquisa, a gente está rodando uma segunda onda agora, depois eu vou passar o link para vocês, até para vocês ajudarem a gente está com 1.200 respostas já, e a gente não quer pegar só de usuários do Kayak, é realmente uma pesquisa aberta, tá? Nessa mesma pesquisa, 51% das pessoas que vão viajar afirmaram que preferem viajar de avião, né, que foi no começo, muita gente ficava com dúvida, né, o avião é um lugar fechado, mas dado todos os protocolos de segurança, a Bloomberg mesmo comentou numa matéria que a chance de você ser contaminado no avião é 1 em 5.000, né? Então, assim, você acaba tendo... Eles conseguem medir isso exatamente porque tem todos os protocolos de segurança para poder acompanhar e medir. E os hotéis, acho que seguem a mesma linha, principalmente as redes de hotéis, como vários presentes aqui. Não por acaso, as redes de hotéis são a categoria de hospedagem preferida pelas pessoas que responderam a pesquisa em junho, tá? Como eu falei, a gente vai ter essa segunda onda. Quem quiser ajudar a responder a pesquisa, tem esse encurtador aqui, o bit.ly, bit.ly/kayak-batistini.
A pesquisa já está lá, acabando o webinar, vocês podem responder a pesquisa, fica disponível até segunda. E respondendo uma provocação que o Weber me fez, exatamente assim, ok, a gente está vendo que já está retomando, a gente está vendo que ainda não está retomando nos mesmos níveis do ano passado, nem era o esperado mesmo, mas é bom já ver uma retomada, mas o que a gente tem para mostrar de comportamento do consumidor do caiaque para o final do ano? E daí a gente fez um recorte, somente na busca de hotéis, de todo mundo que está buscando agora, né, buscou de hoje até 30 dias atrás, até hoje, viagens para dezembro de 2020, com data de viagem para dezembro de 2020 até fevereiro de 2021. E o que a gente viu? O volume de busca de hotéis continua recuperando, mas a gente ainda está cerca de 50%, 53% abaixo do nível de buscas do ano passado, então ainda está aquém do que já estaria, a recuperação na busca também está mais lenta. O doméstico também continua forte na hotelaria, não só nos voos, mas também na hotelaria, e mais forte do que o ano anterior, né? No recorte, se a gente pegar esse mesmo recorte do ano passado, os top 15 destinos buscados, 4 eram internacionais, né? Basicamente Miami, Orlando, Nova York, Paris, acho que, não sei se é Paris ou Lisboa agora, de cabeça. Esse ano, os 15 destinos mais buscados são todos nacionais, tá? Eu vou mostrar no próximo slide a listinha deles. E, além disso, a gente percebeu também um aumento muito grande no nosso vertical de aluguel de carros. E aí, claro, é difícil você inferir se o aluguel de carro está sendo, de fato, para uma viagem, algo que seria turismo, ou se para um outro tipo de utilização. Mas, dado o perfil do usuário que entra no caiaque, a grande parte disso a gente acredita que seja exatamente fazer uma viagem curta, fazer uma viagem que não precise de avião, fazer uma viagem para um destino mais próximo, uma praia mais próxima, né? A gente conversa, inclusive, muito com o pessoal do mercado de rodoviárias e fala, poxa, o Brasil tem 160 aeroportos, 4.800 rodoviárias, né? Então, o destino final, realmente, muitas vezes, você precisa de um carro, um ônibus para chegar nesses destinos. E aqui, colocando a lista dos top 15, não sei se vocês estão conseguindo ver, já apareceu para vocês? Sim, perfeito. Então, a gente, apesar, né, estava falando com o Ricardo antes, apesar de não termos o Réveillon oficial na Praia do Rio de Janeiro e nem o Carnaval, pelo volume de buscas, Rio de Janeiro continuou em primeiro lugar em volume de buscas para essa época do ano. Você tem Porto de Galinhas, Gramado chamou a atenção, porque geralmente a busca para essa época do ano sempre são mais destaques, são destinos de praia, né, para o brasileiro, e no caso que a gente vê isso ano a ano, eu estou no caso há 4 anos, a gente percebe isso, cerca de 65% a 70% das buscas para destinos de Réveillon, começo de verão, são destinos de praia, e aqui a gente olha, tem vários destinos de praia mesmo, mas Gramado aqui destacou, talvez por ter sido um dos primeiros destinos a reabrir, junto com Foz do Iguaçu, né, acabou tendo um volume de busca bastante grande. Era esses primeiros tópicos que eu queria colocar. Encerra a apresentação aqui, Ricardo. Obrigado. Maravilhoso. Queria constar aqui a presença do Carlos Tramontina. Carlos, eu sou seu fã desde quando eu era estudante de jornalismo e tenho o seu livro autografado, viu? Seja muito bem-vindo. Eu acho que eu vou deixar você entrevistar essa galera aqui, viu, Carlos? Eu queria fazer uma pergunta. Eduardo, você é o proprietário do caiaque? Não, adoraria. Não, o caiaque é o metabuscador, ele foi fundado em 2004 por ex-executivos da Intuit e da Orbitz. Depois, em 2011, ele abriu capital, em 2013 foi adquirido pela Booking Holdings, antiga Priceline Group. Então, o caiaque é uma das empresas da Booking Holdings. Bacana. O Carlos falou alguma coisa? Não sei, aí estava com o microfone fechado, é isso, Aline? Ah lá, tá fechado, Carlos, o seu microfone. Pronto. Eu vim aqui para ouvi-los, conhecê-los e ouvi-los. Atendi a um convite do Weber, amigo de longa data. Eu também consumidor de tudo aquilo que vocês vendem e também ansioso para poder voltar a consumir, nesse momento inseguro para voltar a consumir turismo e confinado em casa por determinação da empresa. Então, eu vim ouvi-los, saber tudo que vocês estão fazendo, tudo que vocês estão pensando,
e acompanhar essas boas notícias que eu tenho lido e, mais do que tudo, vocês conhecem sobre a retomada lenta e cuidadosa aí do setor do turismo. Maravilhoso, obrigado. Vamos começar aqui por ordem alfabética. Antônio Dias, poderia se apresentar um pouquinho e já falar, então, como CEO, né, do Royal Palm Plaza, como que você tem visto, baseado nessas pesquisas que o Eduardo nos colocou, temos boas notícias pela frente, né? Sim, bom, então me apresentar rapidamente, né? O nosso grupo, Royal Palm Hotels e Resorts, provavelmente o mais conhecido de todos é o resort, né? O Royal Palm Plaza. Mas a gente tem um destino de eventos, né? Nessa localização em Campinas. Em 2018 a gente abriu um centro de convenções, que hoje é o setor que mais está sofrendo, né? A área de eventos. Esse centro de convenções, ele abriu junto com um hotel 4 estrelas, o Royal Palm Tower, em Anguera, e um hotel econômico, o Hotel Contemporâneo. Depois a gente também tem um hotel Royal Palm Tower em Indaiatuba, e na região ali do Cambuí de Campinas, um outro Royal Palm Tower, que é o Royal Palm Tower Carlos Gomes. Então, é uma rede, né, aqui, principalmente na cidade de Campinas e Indaiatuba. E a gente, o resort, né, ele tem essa felicidade de estar próximo de São Paulo. Eu participo, enfim, de diversas entidades, né, Resorts Brasil. Acho que a pesquisa que o Eduardo Fleury estava falando era sobre a do Hotel Invest, talvez, era essa que estava se referindo? Exato. Isso, então. Quando você falou do Pedro, né? Então, os resorts que estão próximos de grandes centros, eles estão experimentando uma recuperação mais rápida, né? Porque hoje ainda tem um volume de pessoas com bastante receio do avião, né? Independente da questão lá do famoso filtro EPA dos aviões, as pessoas hoje ainda têm uma preferência pelo carro. Então, o que tem acontecido com os resorts próximos é que a gente reabriu finalzinho do mês 6, né? Finalzinho de junho. No mês 7, o que a gente reparou é uma demanda reprimida, né? O que foi uma surpresa para todo mundo, em julho, mas agora não mais uma surpresa, foi a demanda reprimida. Um volume muito grande de pessoas que têm... O grande heavy user de resort são as pessoas com filhos pequenos, né? Esse é o grande heavy user. E as pessoas estavam em casa, confinadas, com seus filhos menores. Então, uma demanda reprimida muito forte para ir nos resorts. E um fenômeno que aconteceu é que no mês de julho, os resorts, a gente, e muitos outros, né? O próprio caso aí do Tauá, do Daniel, o que a gente abria para vender era vendido, né? Então, no nosso caso, do Royal Palm Plaza, no mês 7, a gente estava disponibilizando 30% dos quartos, apenas 30% dos quartos. Em 3 finais de semana de julho, a gente teve que fechar vendas. Agora, a partir, né, desse mês de setembro, a gente está... No nosso caso, né, porque vai depender muito da estrutura do hotel, das suas características. Hoje, o protocolo, ele fala sobre distanciamento, né? O protocolo de Campinas está muito parecido com o protocolo do Estado de São Paulo, principalmente distanciamento, né? Então, na região das piscinas, 1,5 metro das espreguiçadeiras entre os grupos familiares, os restaurantes com 40% da capacidade, e os apartamentos, até não há uma restrição de apartamentos, nós colocamos uma restrição nossa de 40%. Então, você pega o feriado de 7 de setembro, né? O feriado de 7 de setembro, a gente também fechou as vendas. Final de semana passado, isso aconteceu. Então, hoje, tem sido assim, finais de semana e feriados, o que a gente coloca para vender, a gente acaba fechando as vendas. Durante a semana é o maior desafio,
O que é importante falar é que os hóspedes que têm ido, eles têm reportado uma experiência agradável. Os hotéis, de uma forma geral, os resorts, de uma forma geral, têm sido bastante rigorosos com os protocolos, né? Então, os protocolos, eles envolvem, primeiro, treinar muito os colaboradores, acompanhar a saúde dos colaboradores, fazer questionários com os colaboradores, medir temperatura, né? Para daí garantir um ambiente seguro ao hóspede, e com o hóspede também, né, colocar várias medidas, e os hóspedes têm sido muito receptivos, mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que os hóspedes reportam que eles se sentiram bem, se sentiram seguros, gostaram, né, de sair. Então, a gente percebe que o mercado de lazer é um mercado que vai puxar a retomada da hotelaria. Como eu falei, a gente tem alguns hotéis de negócios, né, hotéis não resorts. O que acontece com os hotéis de negócios, né, como o Carlos Tramontina comentou aqui, é que as empresas ainda não estão autorizando executivos a fazerem viagens de negócios. Então, o mercado de business travel, ele ainda está num patamar muito inferior. Claramente, o mercado de lazer está num patamar muito mais forte, né? E o maior desafio é o mercado de eventos, né, que começa a fazer eventos menores, né? Algumas cidades, Campinas entre essas cidades, já está autorizado eventos com protocolos, com o limite de 40% da capacidade das salas, mas a gente já tem feito alguns eventos menores, né, eventos de 30, 40 pessoas. Esses eventos também é interessante falar, né, entre os protocolos colocados, né, as pessoas se sentem bem, se sentem seguras, acho que esse é um ponto fundamental. Então, a gente vê essa progressão e tudo indica que realmente esse ano, daqui até o final do ano, o carro-chefe disparado, né, da hotelaria será o mercado de lazer. Bacana. Inclusive, essa live ela está bem interessante, porque é a primeira live que eu faço só com resorts, né? E a gente tem aqui também o Daniel Chequer. Tudo bom, Daniel? Boa noite. E aí, como que está o 2021 para você aí, aí em cima? Aí em cima que eu falo, porque eu estou aqui em São Paulo, né? Está fechado o seu microfone. Está fechado. Aí. Boa noite, Ricardo, boa noite a todos. 2020 começou igual um foguete, realmente a gente teve números astrondosos em janeiro e fevereiro, né? E dia 18 de março a gente estava fechando os hotéis. A gente tem um perfil muito parecido com o do Antônio, nosso parceiro aí do The Royal. Nós somos uma empresa familiar que veio de Belo Horizonte e que se pautou em criar grandes resorts perto dos grandes centros. Fizemos isso em Belo Horizonte, fomos para São Paulo, em Atibaia, e agora estamos aqui em Alexânia, perto de Brasília e Goiânia. Eu vejo uma tendência muito grande desses resorts perto dos grandes centros terem uma ocupação melhor daqueles dependentes do voo. Apesar da pesquisa do Eduardo mostrar uma procura das pessoas mais por avião, o que a gente vê conversando com players, assim, amigos nossos que têm hotéis que dependem da aviação, eles estão sofrendo realmente mais do que a gente. A procura que a gente tem hoje ela é bem surpreendente, ela é muito acima do que a gente esperava quando a gente estava ali em abril e maio. Hoje a gente está limitando a nossa ocupação dos finais de semana de 70% e dias de semana de 40%. E a gente realmente consegue chegar aí nessa ocupação que eu estou te falando, de 40% de semana e 70% todos os finais de semana. Os eventos corporativos realmente ainda não voltaram.
e ele é um mix importante para os resorts grandes de estrutura igual a gente, só que hoje a gente consegue fazer mais lazer do que fazia ano passado. E como a gente voltou mais eficiente, a gente já está conseguindo ter um resultado melhor em setembro do que foi em 2019. E vai acontecer a mesma coisa em outubro. Então, a gente já está, assim, encontrando números, assim, realmente surpreendentes para quando a gente viveu aquele momento ali que falava que o turismo ia acabar, que realmente era uma coisa, um sofrimento que não ia ter, que ia ser muito mais duradouro. Então, o que a gente vê hoje, com 6 meses, já são números melhores do que o ano passado, que para nós está bem surpreendente, sim. O que a gente agora espera com muita ansiedade é a vacina, que eu acho que vai abrir a porteira das grandes convenções. E a gente já entrando em 2021, eu imagino a gente viver o melhor ano da hotelaria do Brasil, porque vai ter uma demanda reprimida muito grande e as pessoas vão precisar fazer os eventos, né? As pessoas vão precisar reunir os seus colaboradores, vão precisar motivar os seus colaboradores, muitos de home office até hoje, e vai precisar unir as pessoas para poder passar aquela unidade da empresa, para passar a mensagem da empresa. Então, eu imagino, se essa vacina sair realmente em dezembro, janeiro, que já no segundo trimestre comece um movimento e o segundo semestre do ano que vem seja um semestre assim de não achar datas em locais nenhum. Então, uma expectativa muito, muito boa, Ricardo, e eu acho que é o que as pessoas também estão nessa expectativa. Passamos um segundo trimestre muito ruim, estamos indo muito bem agora, vamos fechar o ano muito bem, por causa realmente só do lazer, muito pouca reunião pequena, muito pequena, e uma expectativa muito grande para o ano que vem. Eu acho que vai vir grandes resultados em 2021 aí. Nossa, como é bom ouvir isso de um empresário da sua estirpe, viu? Maravilhoso. É fantástico. Heber, quer dizer então que você está de casa nova? Casa nova, e, Ricardo, eu fiz questão de fazer resort office para mostrar para vocês, né? Aqui é fantástico, o Hot Beach Resorts, que vai abrir, eu estava comentando antes, vai abrir agora dia 2, e está tudo pronto, com novos protocolos, eu vou poder falar um pouco disso. Mas antes, Ricardo, te agradecer de novo pela oportunidade, é tão bom ter grandes players do setor falando de retomada, com segurança, gradual, mas é o turismo voltando, e eu queria fazer 2 destaques. Em relação aos participantes, na hora que o Edu da CAEC mostra a consistência dos dados em relação à intenção de viagens, e isso é uma plataforma que está disponível para todo mundo ajustar suas estratégias. Então, assim, é conteúdo e dados para a gente olhar futuro. Então, isso é muito relevante, sim. A questão do perfil aqui dos participantes, tanto o Antônio como o Daniel, e no meu caso, sediado em Olímpia, com o Grupo Ferraça, a gente está falando de parte de grandes resorts, equipamentos de lazer, né, onde vão estar vocacionados para a retomada principal, que é o regional, é o rodoviário, é o grupo de família viajando. Então, assim, isso é muito importante. O turismo, de forma geral, ele é subdividido e outros setores vão ter mais dificuldade em voltar, a exemplo do setor marítimo, da aviação e do mercado da hotelaria cooperativa, como o Antônio falou. Mas queria também destacar aqui o seu prestígio, né, Ricardo? Estamos aqui com o Carlos Tramontina, que é um grande amigo, é um heavy user de resorts. Tramontina, se você não escolheu ainda o destino para a família, você tem boas opções aqui para o final de ano. Com certeza. O Pedro Cipriano também está com a gente aqui, Ricardo, que é uma pessoa que a gente gosta tanto, da Hotel Invest, que elaborou um super material. O Pedro é sócio, ele sumiu. E ele participa de 7 lives por dia do setor, pela relevância do conteúdo, e conseguiu estar aqui com a gente também. E todos Obrigado, Pedro. Então, dito isso, eu queria falar um pouco desse novo desafio. Então, eu estou como head aqui do complexo turístico do Hot Beach Resorts e Parks. Ele é detetor das marcas aqui localizados em Sauípe, 3 resorts e um parque aquático. Olímpia é um destino muito atrelado aos parques. Os 2 parques aquáticos mais visitados na América Latina estão aqui na cidade. Um deles é o Hot Beach, o parque aquático Hot Beach do complexo, está aqui a 20 passos de onde eu estou, então essa integração do projeto é fantástica, que abre dia 1º agora de outubro.
Então, seguindo todos os protocolos de segurança, seguindo o decreto municipal, com 40% da limitação para os parques, os parques abertos, e 75% de ocupação dos resorts. Então, como foi falado aqui, a retomada acontece com mais força para o lazer, a gente olha em uma limitação de inventário, a gente olha um novo modelo de operação, sempre priorizando segurança, mas a gente olha também uma recuperação de diária média, que é muito positivo. Eu queria destacar isso, né? O book windows diminuiu, a gente tem agora, em alguns casos, aqui para a região, uma previsão de menos de 15% entre a reserva e o dia do check-in. Isso mexe muito com a estratégia nossa também de direcionar o inventário, que está reduzido por decretos, e também a questão da diária média. A gente, olhando no nosso caso aqui do destino, a gente já consegue visualizar uma diária média 17% acima do que o mesmo período do ano passado. Isso é bom, por um lado, mas não é uma parte da solução, porque a gente tem um custo maior de operação por conta das regras de segurança, e a gente tem definitivamente um inventário menor, né? Então, eu entendo que, olhando o mercado nacional, o lazer, a gente também vai se beneficiar pela conta da restrição de viagem para o exterior, tanto por conta de fronteira, por conta de limitação de malha aérea voando para fora, como também, principalmente, pelo câmbio. O câmbio continua impactando altamente na oferta de produtos, a hora que você olha aí Brasil e Flórida, por exemplo, né? Então, retomando, e a questão dos cruzeiros, né? Já foi apontado isso também por vários estudos, mas cruzeiros é uma indústria que movimentava mais ou menos 500 mil de pessoas por verão, por temporada. Na hora que a gente fala que parte disso pode vir para os resorts, pensando aí na indústria de oferta de lazer para as famílias, a gente está falando que 5% da indústria de cruzeiros histórica que se migrando para resorts no Brasil, a gente está falando mais ou menos de mais 10 pontos percentuais de aumento na ocupação média, não é muita coisa, né? Tudo depende de um cenário, de um conjunto de indicadores, a estabilização de contágio, como o Daniel falou, a questão da chegada da vacina, a questão da própria economia, né? Ainda está muito impactada, tem uma demanda para retomar isso ao longo do ano, olhando 2021, mas no nosso caso aqui, a good news, Ricardo, é que a gente sai de... Hoje a gente tem mais ou menos 800 apartamentos à disposição de inventário do mercado, a gente já está com o Hot Beat Suites, que também aqui ao lado, eu estou vendo ele daqui, onde a obra não parou em momento algum durante esse período, e que vai entrar aí na programação de disponibilidade de lazer para o mercado a partir do primeiro semestre do ano que vem, ou seja, a gente vai ter mais 442 apartamentos à disposição para atender essa nova demanda que vai ser crescente, de novo, com novos protocolos. Mas, assim, os economistas já estão falando muito na recuperação U ou V. Ontem eu escutei que agora estão falando na recuperação K, né? Um setor vai cair, outro vai crescer, agronegócio continua puxando crescimento, turismo e serviços continua para baixo, mas, assim, dentro do turismo, se a gente tem um K, quem vai ser o primeiro alavancador do setor vai ser o turismo nacional e resorts da região sudeste. A dependência de malha aérea é menor. Na hora que você fala, e aqui basicamente é onde a gente tem oferta de inventário, o Royal tem oferta de inventário, o Tauá também, ou seja, nós estamos assim, muito apostando nesse geográfico para a retomada. 30% dos resorts no Brasil, quase 30% estão na região sudeste, ou seja, estamos menos impactados pela malha aérea. O desafio para quem tem malha hoje com uma redução da oferta é maior. 50% da oferta de resorts no Brasil está no Nordeste, ou seja, eles têm um desafio a mais, fora a questão do MICE, fora da questão do mercado internacional, que no nosso caso de Olímpia é menor. Então, basicamente o share para MICE, ele é menos relevante do que é no equipamento de Campinas, de Atibaia, são excelentes equipamentos, mas tem esse desafio para ir buscar e vai voltar, e a questão também do mercado internacional para o Nordeste, no caso, que nós não temos aqui. Então, assim, se tem a parte da solução do turismo, eu estou batendo muito nessa tecla, Ricardo, são os resorts do estado de São Paulo, da região sudeste. É o rodoviário, é o regional
e a aposta é essa. Por isso, esse desenvolvimento de novos lançamentos, e sem falar em projetos de pipeline, que depois eu explico com mais calma. Maravilhoso. Eu tenho uma curiosidade aqui no pessoal que está aqui hoje. Aliás, boa noite para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Escreve aqui para mim, a vacina, o Daniel comentou que talvez não saia até final do ano. Acho que não sai mesmo, né, Tramontina? A vacina não sai até dezembro, né? Acho que não sai, né? Não acredito. Quem vai vir... Tudo está muito politizado e cada um faz o seu canto, tentando antecipar a data e tentando ganhar prestígio e privilégio junto aos eleitores. Está todo mundo de olho em eleitor. Só que vacina é outra conversa e protocolos, e tem uma série de coisas acontecendo e uma série de etapas que têm que ser cumpridas, né? E depois tem isso, não adianta alguém falar assim, no meu estado vai ter vacina, porque na prática todas as vacinas, depois de aprovadas, seguidos os protocolos, têm que ser entregues ao Ministério da Saúde. E é o Ministério que determina quem, quando, onde e como essa vacina vai ser distribuída. Ou seja, tudo é uma grande interrogação. Não acredito que neste ano nós tenhamos, e não acredito que logo no início do ano nós tenhamos, não, porque é algo muito complexo e sofisticado para ser assim tão rapidamente colocado à disposição da população. Lamentavelmente, né? Baseado nisso também, do que o Daniel comentou da vacina não sair já, e você também, Tramontina, queria que vocês escrevessem aqui no chat, quem vai viajar no Réveillon? Coloca eu, e quem não vai, escreve não. Eu quero só... Como o Eduardo adora pesquisa, né, Edu? Vamos ver aqui. Olha lá, já tem vou... Ih, todo mundo vai pelo jeito aqui. Eu também, vou... Eu estou aqui... O grupo tem um viés forte, mas vale a intenção. Não, tem gente que... Posso fazer uma sugestão, Ricardo? Não, a gente vai responder. Edu, não fique chateado, nós vamos responder todos aqui. Eu vou passar o link para responder o seu... Eu já botei no chat para adiantar, mas agradeço a divulgação depois. Obrigado. Ricardo, a sugestão é assim, que viagem, que quem for viajar com segurança, é assim, que tem 3 boas opções aqui, tá? Lógico. E aí, com certeza, com a garantia, Antônio Dias, né? O Daniel e você. Vamos partir para aguardando a todos. Isso aí. Tem uma pergunta da Cris Bussabi. Ela está perguntando assim, vocês já estão avaliando as viagens para Natal e Réveillon. Há volume na procura ou ainda as taxas estão baixas? Quem quer começar a responder? Bom, no nosso caso, né, os hotéis próximos de São Paulo, eles sempre tiveram um fenômeno da pouca antecedência, né? Uma coisa que aconteceu com agora com essa retomada é como a venda tem sido em cima da data, né? Então, as pessoas olham, o clima está bom, a gente sabe que vai ter muita venda durante a semana, para o final de semana, então isso está muito claro nessa retomada, ou seja, pouca antecedência das reservas. Especificamente para essas datas, né, Natal, Réveillon, a gente ainda não está com tanta demanda, mas eu acho que vai ser diferente. Tipicamente, então, a nossa venda era mais para outubro, novembro. Eu acho que esse ano tudo leva a crer que os produtos vão vender um pouco antes até, porque a oferta ela também vai estar reduzida, né? Já foi dito aqui, né? Tanto pelo Weber, pelo Daniel, o estudo do Pedro também colocou, a maioria dos produtos trabalhando aí com 70% da oferta, então o exterior, uma restrição muito grande, né, de viagem para o exterior, tanto por uma questão de abertura de fronteiras quanto de dólar. Então, no nosso caso, as vendas, tipicamente, a janela de vendas não é agora, mas eu acredito que novembro, por aí, a gente já deve ter a totalidade das vendas realizadas pela restrição da oferta. Ok, obrigado. A gente também, cara, teve uma procura muito acima do que é o normal.
Aí os motivos são óbvios, todos já falaram, a questão do dólar, o exterior está fechado, não tem opção do navio, a gente realmente tinha uma procura mais de véspera, mas a gente já encontra com uma ocupação muito alta para o Réveillon em todos os hotéis. Eu acho que as pessoas não vão ter muitas opções e já estão se planejando. Realmente é um ano atípico na falta de as pessoas terem opções ali para o que fazer. Eu vou tentar, Ricardo, só para reforçar o conceito, assim, estrategicamente a gente está olhando o Book Windows de 15 a 20 dias de antecedência, então isso já limita a visão um pouco mais para frente, como Natal e Réveillon. Mas se olha o que está on the books, e o forecast e o pick-up de vendas, ele já começa a chegar perto do que foi o ano passado, no caso do nosso destino. Na hora que você olha os Réveillons de imediato, desculpa, na hora que você olha os feriados, de agora, como dia 12, dia 2 e dia 15, sem falar em Black Friday que vai entrar, assim, a gente já está com números perto do que foram performados em 2019. Então, esse é o sinal que Natal e Réveillon tem muita chance aí de ser, da limitação de inventário, uma ocupação bem próxima do máximo em relação aos resorts do estado de São Paulo. Maravilha. Edu, quer comentar alguma coisa em relação ao dado que você tenha disso? Por exemplo, o ano passado, em relação a esse ano? Foi até que eu comentei, para efeito de busca, são duas coisas. Uma coisa que o Antônio falou, a antecedência ou não de viagem, né? A história que a gente viu na pesquisa uma polarização, assim, quando essas pessoas que falaram que vão viajar nos próximos 6 meses, geralmente era mais bem distribuído. Tem gente que vai viajar nos próximos 15 dias, nos 2 meses seguintes e no final. Na pesquisa a gente viu uma polarização, assim, concordando com o que o Antônio falou e que o Weber falou. Muita gente buscando para agora, essa semana e para a próxima, aí pouca gente buscando por um período intermediário e muita gente buscando lá para frente. Então, talvez a pessoa não tenha certeza se ela vai viajar daqui a 1 mês, mas ela quer planejar o Natal e o Réveillon, e como o Antônio falou, se fizer sol no final de semana que vem, eu quero ir para o Royal. Então, ele já está sendo mais polarizada essa busca. Muito perto e mais para frente, não é tão distribuído como era antes. Antônio? Eu vi uma pergunta aqui no chat, aqui, que acho que essa é uma pergunta assim, bastante interessante, né? O Estevão Avezzani está perguntando aqui. E o Carnaval? Olha, o Carnaval está uma coisa assim, uma falta de vontade política de conseguir achar uma data em comum, né? Então, o Carnaval hoje caminha para algo muito temerário, que é uma quebra das datas, né? Então, a gente vê que não tem uma articulação política nacional e algumas cidades, algumas capitais apontando para datas isoladas, né, diferentes. Então, o Carnaval hoje é uma grande incógnita. Quer falar alguma coisa, Daniel, em relação ao Carnaval? Carnaval é uma data muito importante para o brasileiro, né? É difícil eles conseguirem mudar isso aí. Eu acho que eles podem mudar isso para o segundo semestre, que em fevereiro eles vão fazer Carnaval do mesmo jeito. Não vão segurar o brasileiro dentro de casa de jeito nenhum. Se fizerem isso, vai ser bom que nós vamos ter 2 datas para poder encher os hotéis aí, tanto no primeiro semestre quanto no segundo. Daniel, você entende do brasileiro, eu também acho. Nós vamos acabar fazendo 2 Carnaval, 2 São Silvestre, vai ser uma loucura ano que vem. Tem uma pergunta aqui interessante, que eu até fiquei emocionado assim, impressionado com a Gabriele Giordano, né? Olha, tem bastante gente entrando agora. Sejam bem-vindos aqui. Gabriele Giordano é fundadora da Integratur, plataforma de turismo para pessoas com deficiência. Até antes nós estávamos conversando, né, Antônio, com ela. E essa pessoa deficiente, ela pega todas as pessoas, desde o autismo e também pessoas com mais de 60 anos. E ela gostaria de saber, ela pergunta aqui que já responderam sobre a retomada e tal, e se estão tomando alguma ação especial para esses perfis de famílias que viajam sempre acompanhados, com pessoas deficientes. Eu posso começar essa resposta, Ricardo? Claro.
a gente aqui está tratando como jovens por mais tempos, né? Ou acima de 65 anos. E só lembrando que até 2019 isso era 26% do volume total de turistas viajando pelo Brasil. E hoje, em função da situação agora, olhando até o final do ano, começo do ano que vem, até não ter a vacina, esse é um grupo que requer mais cuidados, né? Então, é lógico que a hotelaria, a rede, empresas mais estruturadas se prepararam ao máximo para poder tomar todos os cuidados sanitários junto aos seus colaboradores e também junto aos seus clientes. Então, então eu entendo que nós estamos preparados de forma geral. Eu estou falando da hospitalidade, na indústria de turismo isso envolve o receptivo, que não necessariamente opera por grandes empresas. Eu estou falando do shuttle service, que em algumas regiões é muito fragmentado, é o pequeno empresário, então a gente tem que entender como isso está sendo feito do ponto de vista de segurança. A questão dos aeroportos também se prepararam, mas é algo que ainda é recomendado a se evitar nesse momento, enquanto não houver a retomada de segurança do ponto de vista de saúde. Mas é um público extremamente importante e que só cresce. Então, hoje a gente fala de 26% do mercado total, mas, nos próximos 24 meses, é muito provável que a gente passe dos 30% do mercado de viagens como um todo. Ou seja, se quem não está preparado ainda, do ponto de vista de logística do turismo, tem que correr. O professor Wagner está assistindo. Mais alguma coisa? Querem comentar a respeito? Daniel, Antônio, Edu? Não, ok. Tem uma pergunta aqui da Elane Povas, a sorridente aqui, está sempre sorrindo. Ela está perguntando assim, se existe alguma pesquisa, acho que é para o Eduardo, que fala de pesquisa, que demonstre o comportamento do turista ainda em pandemia e a intenção pós-pandemia. No dados do CAC, a gente não tem exatamente isso, a gente vê já não é tão o comportamento, né? A gente vê o reflexo desse comportamento, se ele busca uma coisa ou busca outra. Mas vale até ressaltar aqui um colega nosso que acabou criando umas personas muito interessantes, acho que todo mundo aqui conhece o Ricardo Freire, e ele fez um post recente no Viagem na Viagem, com algumas personas que ele criou. Então, é o desolado, que desistiu de viajar por enquanto, né? Está confinado em casa. Tem o preocupado, que fica pensando que quer viajar, mas está na dúvida. Tem os tô nem ainers, que vão viajar de qualquer jeito, que acha que são esses aí que o Daniel falou que vão fazer o carnaval, tendo carnaval ou não. Então, um parceiro de todos nós aqui, acho que vale entrar depois no Viagem na Viagem e ver esse post, porque você tem personas bem claras que ele acabou criando para identificar assim como que o brasileiro está se comportando nessa pandemia. Maravilhoso. Algum comentário em relação a isso, Heber, Antônio e Daniel? Eu acho que esses personagens que ele falou, a gente convive toda semana dentro dos resorts. A gente tem dentro dos resorts os 3 tipos de personagem que se convivem dentro e a gente tem que administrar isso, porque tem gente que não quer colocar máscara de jeito nenhum, tem gente que fica incomodado com a pessoa que não quer colocar máscara, né? Então, assim, é impressionante como a gente pode ter, numa semana, dentro do resort, os 3 tipos de personagem e a gente tem que administrar isso. Acho que o Antônio deve estar convivendo com a mesma coisa lá. Igualzinho. Tem hóspede que vai querer saber assim, os detalhes, né, dos nossos protocolos, como é que está a ocupação, por que está assim, está assado. E tem gente que realmente está com um nível de preocupação muito baixo, é verdade. Mas tem predominado as pessoas muito tranquilas. Antes de reabrir, eu achava que as pessoas iam vir de uma forma muito mais preocupada. De uma forma geral, o que me chama a atenção é como as pessoas estão tranquilas. Elas veem os protocolos dos resorts e, assim, estão muito tranquilas. Você quer falar, Heber? Pode falar. Não, eu vou dar a questão do destaque também para esse perfil de cliente, assim, eu entendo que se tratando de resorts, primeiro a gente tem um perfil família, então naturalmente ele toma um pouco mais de cuidado, né? Então isso também nos ajuda nesse caso. E outra questão também cobrando
o outro, né? Porque é a minha segurança, a segurança dos meus filhos. Então, isso está acontecendo. E o desafio que nós temos o Antônio tem a área de entretenimento, o Daniel tem agora o Parque Indoor, nós temos aqui o Parque para abrir também, o Parque Aquático, que movimenta, a previsão é movimentar quase 1 milhão de pessoas aí no ano que vem. A gente tem o desafio dos parques, né? Que aumenta por ser área molhada, você não faz uso, assim como na piscina dos resorts, você não faz uso da máscara naquele momento, o que aumenta a nossa responsabilidade por proteger as pessoas. Então, assim, está muito clara essa regra do jogo para a gente. A prioridade é a saúde, a prioridade é certificar os protocolos, treinar o time e monitorar isso passo a passo, porque, como foi falado aqui, nós não temos vacina ainda, então, assim, aumenta a nossa responsabilidade, mas por ser resort, família, a gente tem uma vantagem também na retomada, em relação ao risco. Sim. Davi Brito, por favor, você fecha o microfone, que está dando uma certa microfonia. Pessoal, só lembrando, fechem os microfones para que a nossa live fique bacana para todo mundo ouvir, tá? Já faltam só 10 minutos para a gente terminar. A Patrícia Mansur, Head do Red Brasil, pergunta como vocês estão vendo e planejando as operações e custos para o ano que vem? Bom, vou começar a falar. Bom, acho que todo mundo fez uma lição de casa de deixar uma estrutura mais enxuta, né? Acho que o início aí, né? A reabertura, todo mundo se preocupou em fazer um enxugamento, em uma estrutura mais enxuta, o que deve transformar em frutos positivos, né? Como até o Daniel estava falando. Então, a gente tem feito isso, a gente tem usado também o benefício emergencial do governo, né? Acho que é importante falar que a equipe econômica do governo federal, a minha visão é muito positiva, da equipe econômica. É muito rápido a implantação do programa do benefício emergencial e as prorrogações que tiveram, né? Os 2 decretos que tiveram essa prorrogação. Então, a gente adotou, quando era a medida provisória 936, e depois agora com a lei, os 2 decretos, e entramos 2021 de uma forma bem mais enxuta, uma estrutura bem mais enxuta do que a gente começou 2020. Tá certo. Daniel? Realmente, quando a gente percebeu que a pandemia teria um impacto grande, a gente nos tornamos mais eficientes ali. A gente sabia que o setor de eventos ia demorar para voltar, então a gente realmente teve um setor ali que a gente teve um árduo trabalho ali de desligamento. E a gente, nessa parte de custo, tem realmente o custo Covid, né? Que a gente chama. A gente tem bastante custo operacional envolvido nisso aí, que é de limpeza, de sanitização dos ambientes, de descartáveis, luvas e máscaras e álcool em gel que a gente dá para todos os emocionadores, equipamentos que a gente comprou para esterilizar o quarto. O parque aquático, a gente comprou um sistema de UV que só o investimento é mais de R$100 mil. Então, assim, a gente teve realmente que se preparar para esse momento. A gente tem um custo operacional maior, mas, por outro lado, eu acho que nós nos tornamos mais eficientes na questão de mão de obra. Agora, o que eu estou vendo, uma vantagem grande, eu estou vendo o cliente, a diária média nossa está bem maior do que o ano passado, surpreendentemente, e o cliente também gastando mais, ele está consumindo mais dos resorts. Então, a gente está tendo um valor agregado às famílias muito maior do que teve ano passado. Então, isso está ajudando a gente a ter um resultado positivo. Agora a pergunta aqui. Oxi, está dando. Alguém tem que fechar o microfone, por favor. É uma pergunta interessante, porque a Vanessa Botatini está pedindo uma orientação para vocês aí, os grandes líderes, e que é uma pergunta, eu vou juntar aqui também com a pergunta do Paulo Pompônio. Ela pergunta o seguinte: estamos projetando o budget de 2021, e o desafio é prever em uma escala de tempo a retomada dos volumes de passageiros.
Consegue nos ajudar? Ricardo, eu posso dar uma dica da Hotel Invest, tá? Eles fizeram projeções aí, considerando a retomada, vários cenários, e no cenário moderado, onde eles acrescentaram também indicadores da Omnibiz, de Channel Manager, eles estão demonstrando o seguinte: no cenário moderado, o que é? Covid sob controle, destino sem abrir e fechar por restrição de decreto, e uma possível liberação ou certificação de uma vacina já a partir do primeiro semestre do ano que vem. Então, eles olham o mercado de lazer nacional voltando em patamares pré-Covid-19 no terceiro trimestre de 21. O lazer regional, que é o caso aqui dos players, tanto do destino de Atibaia, Campinas e Olímpia, no segundo tri de 21. Agora, eventos como o MICE, como o Antônio falou, vão demorar um pouco mais de tempo. Então, a gente está falando que 2021 vai ser um ano de retomada ainda, por conta de economia para o setor, por conta de malha aérea para o setor, e a previsão de crescimento real, eu estou falando para a indústria toda, não para o nosso caso, que a gente sai com uma oferta maior aqui, então a gente cresce de forma consistente no faturamento e na oferta de inventário, mas assim, de forma geral, a gente está falando de crescimento real para o setor a partir de 2022. Ô, Ricardo, você já percebeu, Ricardo, que eu sou muito otimista, né? Bastante, nossa. Eu sou assim, e eu acho que isso vai atraindo coisa boa. Mas eu tenho uma expectativa muito forte que a gente tem. Nós estamos vivendo uma época que as vacinas não podem ser comparadas com uma vacina de uma outra doença, porque essa pandemia nunca existiu nada parecido. Então, acho que tem uma pressão política muito mais americana, até eleitoral do Trump lá, de uma forçação de barra de uma vacina ainda esse ano. Não vai chegar no Brasil, eu imagino, mas chega nos Estados Unidos esse ano e chega no Brasil no primeiro trimestre ali. Eu acho que nós vamos ter um primeiro trimestre muito forte, mas muito forte mesmo, por causa do dólar alto, por causa das faltas de opções aéreas para fora, por causa das faltas de navio, e depois no segundo trimestre, começando lentamente os eventos, e um segundo semestre surpreendente, muito acima da curva e que vai surpreender a todos. Essa é a minha expectativa para 2021. Maravilhoso, Antônio. Tá animado assim que nem o Daniel ou precisa jantar com ele para pegar umas aulas? Tô brincando. Não, a gente precisa marcar um encontro, Daniel. Eu sou otimista, mas eu não consigo estar tão otimista. Olha, eu quero acreditar, né, que as afirmações de vacina sejam sérias, né? Acho que tem um ponto importante que o Carlos Tramontina colocou aí no começo da conversa. O governador do estado de São Paulo, ele é muito enfático, né, da Sinovac, falando que a Sinovac vai estar em dezembro. Bom, eu acho que a recuperação do setor de eventos, abril, acredito que abril a gente já deve começar a ter eventos de maior porte, né? Lembrando que eventos de pequeno porte, esse mês a gente já está realizando, mas são eventos pequenos, né? Mas eu acredito que abril de 2021 a gente começa com eventos de maior porte. Uma coisa que eu acredito muito, né, que o Daniel falou aqui, é que as empresas vão sentir falta, né? As pessoas estão muito afastadas do dia a dia da empresa, o home office cria esse distanciamento, que num momento inicial, ok, você consegue produzir, mas esse distanciamento físico vai criar um distanciamento, né, de identificação com a empresa. Então, as empresas vão querer fazer eventos sim, né? Então, esse ponto é um ponto que me deixa também animado. A grande incógnita, na minha visão, é o tamanho da queda do PIB. Né? Se o PIB brasileiro esse ano encerra com menos 6,5%, assim, o acumulado do ano, né? O quanto que isso encerra, eu acho que vai ter um impacto. Eu acredito que 2021 deve ser um ano ainda de recuperação, infelizmente, né? Tomara que eu esteja errado. Eu acho que ele não é um ano no patamar de 19,
e acho que a gente deve chegar em patamares de 19, infelizmente, 22, segundo semestre de 22. Mas torço para me encontrar com o Daniel aí no final de 2021 e falar, rapaz, você estava certo. Ó, eu também gostaria de fazer essa aposta entre vocês dois aí. Uma coisa que vale a pena ressaltar, Ricardo, essa distribuição não é igual para todo mundo, né? Então, como tem uma reorganização de demanda, como o Weber falou, a questão dos cruzeiros eu acho que é super relevante, né? Não se tem notícia que teremos cruzeiros no primeiro trimestre, então a primeira temporada aí de verão, Carnaval, Semana Santa, vai ter que distribuir esse público para um outro tipo de destino, e o resort talvez seja a experiência que mais se assemelha à experiência de cruzeiro. Dando um número de um outro mercado, de uma outra empresa do grupo, que é o Open Table nos Estados Unidos, por exemplo, a previsão é que 1 de cada 4 restaurantes que fechou durante a pandemia não vai voltar, né? Então, assim, esse número impacta bastante grande. Eu estou falando de um número de mais de 80 mil restaurantes conectados lá na plataforma. Se você tem uma demanda menor, mas você tem 25% menos opções no mercado, essa demanda menor também se redistribui, né? Então, você acaba tendo aí que o Weber falou do Sudeste, a não necessidade de ter avião nesse período e conseguir acessar, seja Olímpia, seja o Royal, de uma outra forma, cria uma percepção de que está como era antes, mas é um outro perfil de público, né? Aquela viagem de final de semana que o Ricardo Freire chama de vingança, né? Fala assim, preciso sair de casa, né? Então, ele não viajaria, não é férias, mas ele tem uma experiência próxima, no raio ali de até 500 metros, né, ou de carro mesmo, 3, 4 horas de viagem, para tentar ter uma experiência parecida com o que seria férias, né? Mas são viagens mais curtas e mais frequentes. Tá certo. O Heber quer fazer uma pergunta sobre o Cruzeiro. Antes disso, mas eu queria convidar o Carlos Tramontina, se tem alguma pergunta, né? Como que eu não vou chamar o Carlos Tramontina para fazer alguma pergunta nessa live, né, gente? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu noto uma preocupação muito grande em seguir os protocolos, né, de segurança para a saúde, os cuidados todos. Mas confesso a vocês que, a despeito dos testemunhos do Daniel, do Antônio, de que o público que já está voltando aos hotéis tem essa preocupação, depois da terceira dose, a preocupação muda, né? E aí nós estamos chegando no fim do ano, e aí os hotéis estarão cheios, o Antônio estará contente, o Daniel também, o Weber também, e tantos outros operadores, e o pessoal, de alguma forma, vai comemorar. E quanto mais se comemora, mais se esquece alguns protocolos e alguns cuidados, né? E isso, eventualmente, nós estamos vendo aí que em alguns lugares tem havido, no interior de São Paulo, por exemplo, recrudescimento dos casos da Covid, e está se dizendo que é desde 7 de setembro para cá, quando as pessoas passaram a se concentrar mais, se juntar e esquecer alguns cuidados. Qual é a preocupação para o fim do ano relativa ao segmento do protocolo, aos cuidados e a responsabilidade que, no final, os hotéis e seus funcionários terão para garantir que, né, todo mundo esteja bem, chegue bem e volte para casa bem? Posso começar, Ricardo? Por favor. Olha, uma coisa que é importante falar, né, é que o heavy user dos resorts são as famílias, né, como o Weber estava colocando, né? Então, tipicamente para nós, uma data como o 7 de setembro, qual é a diferença de um 7 de setembro para um Réveillon? O Réveillon, é claro que a gente tem que fazer a noite da virada, tem um show, mas de público é muito parecido com o 7 de setembro, muito parecido com o 12 de outubro. São as famílias, né? Então, é multigeração, né? Às vezes vós participam, mas os pais estão lá com seus filhos pequenos, então eles não chegam a ter esse perfil do barzinho, né? Não chega a ter esse perfil daquela coisa que você comentou, né? A pessoa consome álcool e acaba tendo isso. Não é o nosso público. O nosso público, ele acaba, nesse sentido, sendo bastante comedido, eu diria. Antônio, até para colaborar, assim, essa preocupação do Tramontina procede,
e deve se aplicar mais aos resorts de all inclusive, onde o desafio da bebida liberada com tudo incluso é maior, né? Então, eu entendo que nesse caso aqui dos players, né, tanto equipamento nosso aqui em Olímpia, como o Daniel e do Antônio, é um modelo de pensão que vai nos ajudar a controlar mais esse tipo de preocupação que o Carlos Tramontina citou, porque o All Inclusive, de fato, é um desafio em todos os sentidos, de custo, de sobra, desperdício, do modelo de buffet que foi reinventado, né? Não dá mais para trabalhar com buffet como era antes no modelo de All Inclusive por conta de risco de contaminação, e a questão da bebida, principalmente. Então, procede sim, Tramontina, mas acho que nesse caso aqui a gente controla mais e muito treinamento, muito controle, muita supervisão nesse sentido. Agora, até para aproveitar, Edu, eu adorei essa coisa do saidinha de vingança, viagem de vingança, que sejam vingativos todos vocês agora, porque funciona, isso beneficia diretamente aqui nós três, os nossos 3 destinos, que sejam vingativos todos vocês, com segurança e cuidado. Mas tem gente já falando de cruzeiro da vacina, quando sair a vacina está incluída, tem muito evento, né? O mercado de eventos está muito preocupado, né? Shows, etc. Então, assim, tem inclusive hotéis fora do Brasil pagando seguro para a pessoa viajar, colocando no custo, né? Você está na dúvida se o seu seguro inclui cobertura de Covid? A gente vai fazer um seguro, pode vir aqui para o Caribe, que a gente vai cobrir tudo. Então, assim, ele provavelmente fez a conta, a baixa ocupação vezes o custo adicional que ele vai ter com o seguro na eventualidade de ter algum sinistro, e colocou isso na conta e está fazendo esse pacote, né? Ele já pode ser entubado no quarto, no caso. Ricardo, eu sei que a gente está no limite do tempo, mas é só informação de cruzeiro. Essa última temporada vale como desafio para os resorts, assim, 66% da temporada 19 para 20, mais de 60% eram novos viajantes de cruzeiro, 50% eram mulheres, ou seja, temos muita oportunidade aí, pensando na oferta agora reduzida para esse verão, que vai migrar para os resorts. E aí, Daniel, ajuda no otimismo nosso. Daniel, ficou ótimo, você é o último a falar, tá todo mundo esperando um grande show agora. Mas nessa parte da comemoração do final do ano, o Antônio tem muita razão. O nosso público, ele é uma família de 35 a 45 anos, com criança aí de 4, 3 anos, a criança 12 anos. Ele não é um público muito festeiro. Então, a gente encontra famílias muito tranquilas. Os nossos espaços são muito, muito grandes. E o principal causador, assim, que a gente vê de transmissão da Covid é o distanciamento social. Então, a gente consegue ter uma área enorme de lazer e a gente tem bastante pessoas ocupadas no hotel e você não percebe. Acho que o Weber teve até no hotel no final de semana, não teve? O hotel, a gente não consegue perceber que ele está cheio. Então, são espaços muito grandes e a gente consegue utilizar ali os espaços em formas não conjuntas, que a gente consegue dar essa tranquilidade para o hóspede. Eu acho que isso vai até o Réveillon, então os cuidados de hoje vão ser mantidos até o Réveillon. Gente, estamos chegando ao final da nossa live. Tramontina, não sei se respondeu a pergunta, está satisfeito? Sim, é que a minha experiência em muitos e muitos anos é de Bahia no fim do ano. Você imagina, não? Maravilhoso. Finalizando, então, nossa live, queria agradecer essa noite maravilhosa, a presença de todos, e gostaria que cada um, Eduardo, Heber, né, o Antônio Dias, o Daniel, dessem a sua mensagem final, num minuto, desse momento que eu nunca sei se a gente está saindo da pandemia, estamos no meio da pandemia, mas, enfim, nesse momento que nós estamos vivendo. Então, vamos começar aí. Pode falar, Antônio. Bom, agradecer a oportunidade, agradecer a todos que nos escutaram e lembrar a todos, assim, quando a gente fizer, né, quando todos vocês aqui fizerem uma viagem, né, seja ela de vingança, vocês estão ajudando essa indústria tão importante que emprega, né, as pessoas que tanto precisam, né, empregam camareiras, garçons, equipe de cozinha, recepcionistas. Então, façam suas viagens, temos protocolos seguros e vocês vão estar fazendo um papel fundamental, que é ajudar, né, além de ter um momento de lazer, ajudar a economia a voltar a girar. Obrigado. Boa noite.
Obrigado. Edu, quer falar? Claro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo, pelo convite, esse conjunto de lives que você está organizando, super, bastante conteúdo, muito esclarecedor. Eu concordo com o Antônio, a indústria do turismo é uma indústria bastante distribuída, né? Eu faço parte do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, a gente vê a quantidade de ramos da economia que são impactados pelo turismo, e às vezes tem até uma parte que a gente não consegue identificar, né? Você fica tentando identificar os quinais, que parte do restaurante que é turismo, não é turismo, é dia a dia, etc. e tal. A mensagem é de otimismo, sim, porque eu acho que a viagem é algo secular, né? As pessoas cada vez vão viajar mais, a experiência está cada vez mais valorizada do que a posse, a gente vê público jovem querendo viajar mais ao invés de ter carro e comprar apartamento, mas, de fato, essa pandemia deu o pessoal brinca assim, como se fosse a bandeira amarela na Fórmula Indy ali, né? Todo mundo brecou, no caminho tem gente que vai acabar batendo, ficou sem gasolina, parou, e a hora que recomeçar, você tem que estar pronto para continuar correndo. Então, tem uma busca por eficiência, como o Daniel falou mesmo, mas a mensagem é de otimismo, sim, e acho que em cerca de 18, 24 meses a gente vai estar bem melhor. Obrigado. Obrigado. Heber. Agradecer de novo, Ricardo, e a importância de fazer momentos como esse para divulgar, compartilhar informação. Informação é parte da superação de tudo que o turismo está vivendo hoje. União também, a gente aprendeu muito a estar como trade de forma mais unida para superar os obstáculos. E como o Eduardo falou, o turismo é meio, não é fim. É meio de quê? De celebrar a vida, celebrar a família, os amigos. Isso vai voltar, isso tudo vai passar, a gente vai sair mais digital, mais inovador, a gente vai sair pessoas mais preocupadas com valores, com propósito, em fazer o bem, fazer o certo, ajudar o outro, pelo menos assim eu acredito, e de fato as pessoas vão ter menos apego a propriedades, como o Edu falou, pô, eu quero trocar um carro, eu quero viajar, eu quero estar com a minha família, independente para onde seja, e tem uma demanda muito reprimida nesse sentido. Então é essa a mensagem, é de agradecimento e de fortalecimento. E olha, que o Daniel seja 100% correto na sua aposta, que seja o mais rápido possível a retomada, e de novo, essa retomada quem puxa é o turismo nacional, vai ter uma ordem geográfica, evidentemente, por potencial de mercado, por recuperação de PIB, geração de emprego, mas assim, é Sudeste e é Estado de São Paulo, então aqui os players estão, o desafio continua, mas vai ser um pouco menor para a gente, e que seja bom para todo mundo. Obrigado, Ricardo. Obrigado. O Antônio e o Daniel, você capa da The President. Daniel, por isso que eu deixei você para o final, né? Por favor. Te agradeço, Ricardo, mas obrigado pelo convite. Prazer aí estar com o Antônio, o Eduardo e o Weber. E realmente eu estou vivendo o otimismo porque realmente está acontecendo aqui dentro da nossa rede. A gente está vivendo números realmente reais, não é coisa de previsão, a gente já está acontecendo. E eu acho que o Weber falou, eu costumo ver muito os negócios sempre amplamente, e quando acontece uma crise dessa, muitas coisas mudam, né? Mas alguns negócios até morrem. Pessoas estão falando em lajes corporativas a longo prazo por causa de home office, né? As pessoas saindo dos grandes centros, morando em condomínios, não querendo ficar dentro de cidades. Mas o que eu vejo do turismo é que cada vez mais vai ser importante a experiência com as pessoas, com as famílias, com seus amigos. O que essa pandemia trouxe? Valor para isso, valor para a experiência, valor para você estar com a família, valor para os momentos. A raiva que eu tive de não importar da última viagem que eu fiz com a minha própria família, porque eu estava preocupado com o trabalho. Quanto eu estou na expectativa de fazer a minha próxima viagem com a minha família? Essa pandemia nos trouxe muita reflexão. E eu acho que essa reflexão foi uma reflexão para o bem no turismo. A gente foi mais impactado, sim, mas com certeza eu acho que a gente vai sair mais forte da crise e o nosso negócio ele vai ser um negócio que é perpetuado, é duradouro, e eu sou otimista mesmo, e eu acho que tanto na área de lazer quanto de eventos a gente vai ter uma recuperação fantástica.
Maravilhoso. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi maravilhoso. Pedro, também obrigado. Carlos Tramontina, muito obrigado. Terça-feira que vem, uma live que a gente vai fazer sobre a melhor expressão de você mesmo. Vou fazer uma live lá do Sheraton Hotel, aí, ó, prestigiando o setor hoteleiro. Boa noite. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado, boa noite.